Sabe, gente, eu tava refletindo de uma situação que eu sempre vejo acontecer todo santo semestre. Todo semestre eu vejo a mesma situação se repetindo. Eu vejo alunos que estudam, que dominam o conteúdo, que fazem bons slides, mas ainda assim a apresentação, meu Deus, triste. É bem triste. E o problema quase nunca é falta de conhecimento. Nunca é falta de conhecimento. Quase nunca é. O problema é que muita gente entende a apresentação acadêmica como transmissão de conteúdo. Não é isso, tá? Não é isso. Na verdade, ela é um exercício de avaliação estrutural. Você vai entender já já onde eu quero chegar, tá? A apresentação acadêmica, ela é muito importante. A apresentação de seminários, a apresentação de TCCs, isso é faz parte do nosso dia a dia na academia. E eu estou falando como professor, tá? Sou professor há muitos anos, então tem padrões que eu já tenho percebido há muito tempo. E refletindo sobre esses padrões, conversando com outras pessoas, eu resolvi fazer esse vídeo, tá? Acho que uma das primeiras coisas que muita gente entende errado sobre a apresentação acadêmica e por que boas apresentações tendem a falhar quando chega na hora, é achar que a apresentação é uma aula. É uma aula, e não é. Apresentação de trabalho não é aula, tá? Parece uma coisa meio óbvia, né? Mas muita gente chega lá na hora e trata como se fosse aula. É, 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 é uma, é uma ideia diferente. São coisas muito diferentes e muitas vezes o aluno chega achando que vai dar aula. Porque na apresentação acadêmica, o professor ele não quer aprender o conteúdo. Muitas vezes ele conhece o conteúdo. Não, então você não está ensinando nada para ele. Você também. Tudo bem, a turma pode aprender algo novo, mas o professor é o principal objeto da tua. Objeto não, né? Mas é o principal alvo da tua apresentação. Então, eu estou falando com o professor, ó. A gente não quer necessariamente aprender o conteúdo, porque muitas vezes a gente dá até os temas para pesquisa, né, para vocês fazerem os trabalhos. Então, eu não quero aprender algo novo. Eu quero avaliar como é que você organiza, como você seleciona e como você sustenta argumento, tá? Isso é muito comum nas ciências sociais. E esse é o primeiro erro da apresentação. Porque quando o aluno tenta explicar tudo, ele perde o foco daquilo que está sendo realmente avaliado. E o que está sendo realmente avaliado, né? Isso talvez seja um choque para alguns de vocês. É, vamos destrinchar isso aí. Porque toda apresentação acadêmica, né, a gente como avaliador, a gente avalia pelo menos três coisas, ainda que isso não esteja escrito necessariamente no plano de ensino, tá? Porque são coisas implícitas dentro daquilo que a gente espera de uma boa apresentação acadêmica. Primeiro, é a capacidade de seleção. O que entra e o que fica de fora do teu trabalho, e o que entra e o que fica de fora da tua apresentação. Fazer até um meia-culpa, né? Nós, professores, a gente estuda muito mais do que aquilo que a gente efetivamente passa. A gente, principalmente quando a gente gosta da matéria, né? Se a gente pudesse passar para vocês tudo o que a gente estudou, tudo o que a gente pensa, vocês iam ter que fazer uma graduação inteira só na nossa matéria, iam sair saturados e o professor ainda ia achar, não, acho que ainda dava para falar mais uma coisinha. Acho que ainda dava para abordar esse ponto, isso aqui eu podia ter aprofundado. Tá? Então a gente faz um exercício constante de filtrar, tá? De selecionar aquilo que é relevante para aquele momento, para aquela turma, para aquele semestre, né? Às vezes você tem a mesma matéria de manhã e à noite, a aula não vai ser a mesma, você vai selecionar de uma forma para o matutino, uma forma diferente para o noturno, tá? Porque as turmas são diferentes. Então, isso a gente faz. Acaba tendo que aprender a fazer. E uma boa apresentação, numa boa apresentação, a gente espera isso também, o que entra e o que fica de fora. Porque senão a gente vai falar de tudo, e quem fala de tudo, no fim, não fala de nada. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O filtro, a seleção, o que entra e o que sai. O segundo ponto é a organização do raciocínio. Começo, meio e fim, tá? Realmente é assim, começo, meio, fim. Não é aquela música do Raul Seixas, não é meio, fim, começo. Então, um negócio assim, esquece.
Referência de velho, né? É, começo, meio e fim, tá? Esse é o segundo ponto. Segundo, ó, eu falando segundo com um dedo só. Segundo ponto, organização do raciocínio. São coisas que nós temos que fazer também. Porque se o nosso raciocínio é confuso, a gente não passa bem aquilo que a gente quer que vocês aprendam. E se vocês não passam bem, a gente não consegue ter certeza de que vocês entenderam aquilo que vocês estão falando. E o terceiro ponto, que é o domínio conceitual suficiente para não depender do texto. É aqui que muita gente cai também. Eu acho que pelo menos metade da galera cai nesse ponto, tá? O domínio conceitual para não depender do texto. Às vezes é por nervosismo, aí o sujeito literalmente faz assim, ó, né? Dá as costas pro professor e começa a ler slide. Às vezes realmente não estudou o suficiente e não consegue responder a perguntas básicas. Várias razões. Mas esse é o terceiro ponto. Domínio conceitual suficiente para não depender de texto, tá? Então, quando você entende isso, quando você percebe isso, entende, isso vai... isso tem um potencial, né, de mudar completamente a tua forma de apresentar o trabalho. Interessante, né? Interessante. Então, percebam, qual que é o erro, então, estrutural mais comum, tá? Depois de falar dessas três coisas, e assim, supondo que você realmente fez o trabalho, que você estudou, né? Não estou falando daquele aluno encostado que, sabe, monta em cima do grupo e depois quer tirar 10. Não, é pro aluno dedicado. Qual que é o erro mais comum desse aluno? Pode ser nervosismo, sem dúvida, mas esse é um ponto à parte, tá? Mas muitas vezes não é nervosismo em si, nem falta de treino. E isso a gente pode abordar em vídeos próprios, se achar legal, tá? Mas é confundir fidelidade ao texto com rigor acadêmico. Então, o que acontece? E essa confusão gera nervosismo também, tá? Por isso que eu coloquei esse, e não nervosismo primeiro. Muitas vezes o nervosismo é consequência e não causa. Então, quando a gente confunde fidelidade ao texto com rigor acadêmico, o que muitas vezes acontece? Leitura de slide, ler resumo e repetir artigo. Tá? E muitas vezes dando as costas para o professor, dando as costas para a turma. Então, ler slide, ler resumo, repetir algo, repetir artigo, pois isso não demonstra rigor acadêmico. Isso demonstra insegurança conceitual. Eu sei ler. Várias vezes eu falava em apresentações, eu falei, não, legal, eu sei ler, mas e essa questão aqui? Aí eu botava uma questão que estava ligada conceitualmente àquilo que era tratado. E o aluno não sabia responder. Por quê? Porque ele ficou fiel ao texto. Né? Ele ficou fiel ao texto. Muitas vezes não sabia responder a pergunta. Daí ficava nervoso. Aí eu ajudo, né? Dou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quem é bom, pega, né? Se agarra naquela corda e consegue responder. Mas às vezes o nervosismo é maior, às vezes às vezes é falta de domínio mesmo e o aluno escorrega, né? Então, olha só, lê resumo, lê slide. Nossa, lê slide me dá uma tristeza, assim, até tira o foco do professor também, né? É bem ruim. Isso não é rigor acadêmico, isso é insegurança, tá? E aí a gente entra num ponto que pode incomodar alguns alunos, tá? Que slide não é prova de conhecimento. Você não prova que você sabe porque está no slide. Slide bem feito, meus caros, ajuda, mas não salva uma apresentação ruim. Porque o bom slide, ele é um suporte, tá? Ele é um suporte visual. Ele não é a muleta, né? Não é a muleta cognitiva, não é um negócio que você vai se apoiar nela para conseguir andar. Você não precisa. Você tem que conseguir apresentar o seu trabalho sem slide. Não estou dizendo que você tem que decorar tudo, que tem que ter um roteiro lindo, incrível, maravilhoso, nada disso. Tá? Até porque se você tiver isso, um roteiro muito detalhado, você vai tender a ler aquele roteiro. Você tem que ter um apoio, sem dúvida, um suporte, tá? Mas não é para depender completamente dele. Você tem que ser capaz de conseguir sustentar a tua apresentação sozinho. E aquilo ali agrega o teu trabalho. O slide ele agrega ao trabalho. Ele não é o trabalho. Ele não é a apresentação. Tá? Então, quando o slide ele vira o centro da apresentação, o avaliador, falando por experiência minha, experiência de outros colegas, a gente para de ouvir o argumento.
E a gente passa a julgar a dependência. Eu falei, isso, será que esse cara sabe o que ele está falando? Será que ele tem domínio? Sabe? Já cria um negócio na gente. A gente já olha assim e fala assim, poxa, ele está dependendo tanto disso aí, será que ele não sabe? Será que ele estudou? Será que fez em cima da hora? Será que pegou de algum lugar? Será que ele não fez? É um trabalho em grupo, né? O que pode acontecer? Então, veja que isso não é necessariamente intencional, não é maldade. Mas coloque-se no meu lugar. Coloque-se no meu lugar. Que impressão passa para ti um sujeito que não olha para você quando está apresentando e que só lê o slide que você perfeitamente consegue ler? E quando lê slide, normalmente é aqueles blocão de texto. Aí você tem que ler o blocão de texto com o cara falando na tua cabeça. Você começa a pensar outras coisas, né, relacionadas ao trabalho. Interessante, né? Não sei se você já teve esse insight. Muita gente não tem. Então, eu acho que aí tá aí o valor desse vídeo. E também tem um outro ponto que acho que quase ninguém diz claramente, que é o seguinte: a exposição, apresentar o trabalho em sala é um ato de exposição pública do seu raciocínio. Muita gente fica nervosa por isso, né? Por causa do público. Então, o que está em jogo aqui não é o conteúdo. Você pode ter estudado muito, muito, mas também é a sua capacidade de sustentar a sua posição diante da autoridade acadêmica. O professor é uma autoridade acadêmica. Então você tem que ser capaz de sustentar tua posição perante o professor. Vejam, não estou colocando o professor como teu adversário. A gente quase nunca é a regra do professor não ser. Mas a gente tem que te testar. A gente tem que te avaliar. Né? E você tem que ser capaz de sustentar o teu argumento. Então, quando você entende isso, algumas chaves viram. Uma delas é que você vai parar de tentar agradar e vai começar a estruturar melhor o discurso, tá? E defender melhor a tua posição. Isso é particularmente válido para o direito, particularmente válido para o curso RI, em que muitos professores também têm a posição madura de, pelo menos que eu conheço, né? De não confundir diferença de raciocínio com ataque. Então você pode discordar de uma posição do professor, você pode, não tem problema, mas tem que sustentar. Né? Você tem que conseguir sustentar o teu argumento. Então, diante disso, né, o que você pode fazer de diferente? Agora, talvez você já tenha virado umas chaves, né, de entendimento. Tá, e agora? O que eu faço? Qual que é o passo a passo? Não tem? Tá? Não tem receita mágica. Não existe fórmula pronta para isso. Mas o que você pode ter? Uma mudança de postura. Então, ao invés de perguntar o que eu vou falar, tá, então o que eu vou falar agora? O que eu digo? Não é isso que você tem que fazer. É uma mudança de mentalidade. Ó. Você vai perguntar algo desse tipo. Qual é a ideia central que eu preciso sustentar? Qual é o meu ponto? Qual é o ponto que eu tenho que sustentar? Qual é o ponto que eu tenho que defender? Dependendo do tipo de apresentação, né? Então, isso muda a forma como você vai abordar a tua apresentação. Porque uma boa apresentação não prova que você leu tudo. Porque muitas vezes a gente tem que estudar muito mais do que aquilo que a gente passa, né? No dia da apresentação. É muito comum, às vezes, alguns alunos me falarem frustrados: pô, mas eu estudei tanto, não deu para falar tudo que eu aprendi. Mas nunca dá, né? Pô, professor, mas como é que eu vou falar tudo em 15 minutos? Dá um jeito. A gente tem que dar, né? Em aula de 50 minutos, em aula de 1 hora e meia. Então, não é esse o ponto. Uma boa apresentação não é para mostrar que você leu tudo. Ela prova que você entendeu o essencial. E isso faz uma baita de uma diferença na avaliação. Por que isso faz toda a diferença? Porque quando a gente percebe, falando como professor, quando o professor percebe que o aluno domina o argumento, os pequenos erros eles deixam de ser centrais. Sei lá, às vezes você está nervosinho, às vezes você está tomando água, às vezes você confundiu um conceito, mas logo corrigiu, às vezes você deixou de falar um ponto, assim, uma questão tangencial. Tudo bem, sabe? A gente faz isso também. Às vezes vocês nem percebem, né? Mas a gente faz também, a gente erra, a gente deixa passar coisa, acontece, tá? Mas quando a gente percebe que você domina o argumento, esses pequenos deslizes, eles deixam de ser centrais e deixam de levantar suspeita pra gente. Então, quando a gente percebe uma insegurança estrutural, nenhum slide bonito vai compensar.
Por isso que é interessante, é por isso que é bom quando o professor percebe o domínio do argumento. Ou até quando ele faz uma pergunta, você disse não sabe, ou não estudou, está fora do escopo do trabalho. Quando ele percebe segurança, esses pequenos erros deixam de ser centrais. Agora, se você está inseguro, está dentro daquela postura que eu falei anteriormente, não tem Canva, não tem. Como é que é? Esses negócios novos aí que o pessoal está usando para fazer slide. Nada disso vai compensar. Nada disso vai compensar. Tá? Então, olha só. Vamos concluir isso aqui. Vamos concluir isso na nossa conversa. A boa apresentação de um bom trabalho, tá? Ela não falha por falta de esforço. De novo, boa apresentação, que a pessoa fez, que a pessoa estudou, tá? Não é falta de esforço. É um erro de enquadramento. É um erro de enquadramento. Tudo que a gente falou aqui foi erro de enquadramento. Então, quando você entende a lógica da avaliação acadêmica, o, o, a- essa lógica nos mostra o quê? Que é apresentar menos conteúdo e mais raciocínio. Que o que vale mais é o raciocínio e menos o conteúdo. Não é você despejar tudo aquilo que você sabe na cabeça do professor, porque muitas vezes, de novo, o professor já sabe, o professor já estudou, muitas vezes o professor já escolheu os temas pensando assim, esse tema pode dar um bom trabalho, né? Esse tema cabe numa apresentação de 15 minutos, de 20 minutos, de meia hora. Então, muitas vezes o professor já sabe, né? Então, é menos conteúdo e mais raciocínio. E isso, meus caros, isso muda completamente o resultado da tua apresentação. Essa mudança de enquadramento muda totalmente. Tem um potencial de mudar totalmente a apresentação. Espero que vocês tenham gostado desse insight, né? Uma coisa assim meio que bastidores, né? Então, se você quer entender mais sobre isso, comenta aí. Comenta aí. Dicas para apresentar bons trabalhos e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, tá? Vídeo um pouco diferente, né? Mas é algo que estava crescendo na minha cabeça, assim, fermentando, né? Eu resolvi compartilhar isso com vocês. Então, se você quiser mais dicas sobre a vida acadêmica, como ela realmente funciona, e não só dicas soltas, aqui vai ser o teu espaço, tá? Se inscreve, curte, dá like, aquela coisa toda, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.